Boa noite, sou Tânia Rosário Van, presidente do IBDFAN Núcleo Niterói. E o IBDFAN Núcleo Niterói está realizando hoje o terceiro Fórum do Direito das Famílias. E a proposta do nosso tema hoje é falar sobre afetividade no âmbito familiar e jurídico. Mas antes de iniciarmos, eu quero agradecer a presença de todos os palestrantes por terem aceito o nosso convite, o doutor Lenilson Ferreira, psicanalista, a doutora Ângela Jimenez, juíza do Tribunal de Justiça de Cuiabá, Mato Grosso, o doutor Marcelo Santoro, advogado, doutor e mestre e doutor em Direito Constitucional, e doutor Felipe Fernandes, que é advogado e membro do nosso IBDFAN Núcleo Niterói. Agradeço também a presença de todos os convidados e vamos iniciar aqui. Eu queria lembrar que vai ser sorteado um livro da doutora Livan, e quem quiser fazer parte desse sorteio, escreve aí no chat, eu quero o livro, e aí no final do evento a gente vai sortear, quem vai fazer o sorteio é o Daniel, que está aqui no comando do nosso Zoom. Queria falar também que quem quiser fazer perguntas para os nossos palestrantes, que identifique, a pergunta é para doutor Lenilson, a pergunta é para a doutora Ângela Jimenez, e coloque também um e-mail, porque, devido ao tempo, nós só vamos fazer uma pergunta, responder uma pergunta. As restantes serão encaminhadas para os palestrantes. Bom, vamos iniciar, então. O direito das famílias nos dá a impressão de existir situações tristes, né, de complicadas, mas coisas boas também acontecem por aqui. E hoje estaremos falando de afetividade. A afetividade é derivada da palavra affectus, que significa disposição, estar inclinado a. A afetividade hoje faz parte do nosso ordenamento jurídico como forma de princípio. Lembrando que o princípio é o norteador do valor nas relações jurídicas. Mas importante mencionar que a afetividade, ela não é um princípio expresso na nossa Carta Magna. Ela está dentro dos princípios ali elencados. Dentre eles, podemos dar como exemplo o princípio da dignidade da pessoa humana. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, ela vem, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, ela vem solidificando a afetividade nas relações familiares. Isto vem acontecendo devido à evolução social da família brasileira, causado pela mudança no modelo de família que se apresenta nos dias de hoje. É evolução social, provocando a mudança no direito das famílias. E é sobre isso que o nosso IBDFAN Núcleo Niterói traz hoje para vocês. Tânia, seu áudio fechou, querida. Tem que abrir o seu áudio. Isso. Eu parei aonde? Nós vamos falar... Desculpa, gente, meu áudio fechou. Eu parei aonde, sabe me dizer? Desculpa, eu não sei exatamente onde você está. Eu vou voltar um pouquinho. É que você falou bastante, então... Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, ela vem solidificando a afetividade nas relações familiares. E isso vem acontecendo devido à evolução social da família brasileira, causando mudanças no modelo da família que se apresenta hoje em dia. É a evolução social provocando mudanças relevantes no direito das famílias. E é sobre isso que o IBDFAN hoje traz para vocês. Nós vamos falar de amor, de afeto, são sinônimos? Existe correlação? O que a psicanálise nos diz sobre isso? Nós vamos falar de socioafetividade, de filiação, de multiafetos, e é isso que nós vamos apresentar para vocês hoje. E vamos iniciar o evento. Eu peço a doutora Maria do Carmo Salíveros, que faz parte do nosso IBDFAN Núcleo Niterói, para apresentar e fazer as honras ao nosso primeiro palestrante.
Pode falar, doutora Maria do Carmo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Parabéns, doutora Tânia, nossa presidente, parabéns, obrigada pela presença de todos, principalmente aos convidados. Eu vou ter a honra de apresentar o psicanalista Dr. Lenilson Ferreira, psicanalista, escritor, professor, colega, professor, coordenador do grupo de apoio à pessoa com depressão e ansiedade, membro do Movimento Global para a Saúde Mental, membro da Associação Brasileira para a Saúde Mental, autor de Psicanálise, o que ela pode fazer por você? Saúde Emocional do Professor, tema muito interessante para uma próxima, e O Delírio de Cronos, entre outros livros. Professor doutor Lenilson Ferreira, com a palavra. Muito obrigado pela gentileza do IBDFAN Núcleo Niterói me dar o espaço para aprender um pouco com vocês. Um outro mundo, uma outra linguagem. Quando eu falei para o meu editor que eu havia recebido esse convite para falar sobre afeto e amor, ele disse que eu devo estar com uma neurose muito braba. Ele disse, Lenilson, você vai falar de amor? Eu disse, bem, eu vou me sustentar em Freud, é onde nós nos sustentamos. O objetivo da minha participação, da minha pequena colaboração para esse evento, é entender da onde nasce essa necessidade humana de amar. Lembro a todos que Freud nos ensinou que a humanidade, muito antes de aprender a amar, ela aprendeu a odiar. O ódio é mais antigo na história da humanidade do que o amor. Amor é muito recente. O amor nas relações, o amor entre os grupos. Tanto que no mundo ocidental, o primeiro indivíduo que ousou falar amai-vos uns aos outros acabou assassinado. A mensagem foi forte demais. Por que eu estou olhando para esse viés? Porque quando nós pensamos no amor, imediatamente pensamos naquilo que muitos acreditam seja o seu oposto. Bem, como a proposta é falar de afeto e amor à luz da psicanálise, eu preciso começar do princípio, entender o que é afeto, por que nós sentimos afeto. É próprio do ser humano sentir afeto. Quando não sentimos, existe uma doença chamada anedonia. O ser humano que é incapaz de sentir e compartilhar esse tipo de emoção. Por exemplo, um traço comum em determinados tipos de psicopatia. Ele não compartilha, ele não sente o afeto do outro, portanto, ele não percebe a dor que causa no outro. Uma coisa que está muito em moda na humanidade atualmente. O que eu vou falar para vocês é exclusivamente centrado nas ideias de Sigmund Freud. Lembro a todos que foi ele o primeiro ser humano que ousou dizer que nós não somos senhores das nossas emoções. Nós não somos senhores da nossa própria mente. A clássica frase é: o ego não é senhor na sua própria casa. Por isso que fazemos coisas que não entendemos porque fazemos, sentimos coisas que não entendemos porque sentimos. Basicamente, o que é afeto? Afeto é uma energia psíquica. Da mesma maneira que nós temos energia no organismo fisiológico, no corpo físico, que vem de vitaminas e outros nutrientes, a mente também produz a sua energia, que o Freud vai chamar de pulsão. O que a gente faz com essa energia psíquica? A gente age. A energia sempre busca um objeto. Não existe energia que não busque objeto. No amor, o objeto é sempre um outro, ou alguns outros. Para simplificar, eu vou ficar em um outro. Quando essa energia, que é o afeto, que vai nascer na mente, ela não consegue ser canalizada para o outro, nós vamos ter o ser excessivamente narcísico. Aí vamos ter uma patologia.
Esse ser excessivamente narcísico, ele é incapaz de olhar o outro, algo que está muito em voga na humanidade atualmente. Gera a característica principal desse ser excessivamente narcísico. Ele o ódio é prevalente, e, segundo, ele se recusa a ver o mundo exterior. O mundo exterior é aquilo que ele quer que seja. A realidade não se impõe frente ao seu poder de crítica. Muito pelo contrário. É o seu eu narcísico, é a sua vontade que se impõe sobre a realidade. Estou falando do indivíduo que tem uma dificuldade de se relacionar com a realidade. Nós aqui que estamos nos reunidos e conversando, em tese, somos todos normais porque preenchemos o principal pré-requisito para ser considerado normal. É aquele indivíduo que é capaz de trabalhar e amar. É desta forma que Freud definiu o que é o ser humano normal. Ele é capaz de trabalhar e amar. Mas precisamos entender um pouco o que é esse amor. Sempre acho que é uma ousadia tentarmos definir, tantos filósofos, tantos gênios da humanidade já tentaram, Shakespeare que o diga, sua tentativa brilhante, mas a psicanálise coloca, surpreendentemente, de uma forma muito objetiva. A definição é: quando eu estou no estado de amor, eu estou imbuído e investido de uma capacidade de ser amado por outra pessoa, sem que isso seja sentido como uma ameaça subjetiva. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí o PowerPoint que eu elaborei para nos ajudar a pensar. Eu chamo a atenção para o final da segunda frase do slide, que é: sem que isso seja sentido como uma ameaça subjetiva. Quando eu sinto que o que o outro transmite para mim representa uma ameaça, eu vou estar no terreno da paranoia. E isso é suficiente para destruir muitos relacionamentos. No cotidiano, que nós vemos no consultório, é o homem que delira entendendo que é traído, é a mulher que tem um comportamento congênere, ou seja, são recriações da realidade. Para que haja amor, do ponto de vista da psicanálise, é necessário que haja a capacidade de não sentir como uma ameaça subjetiva. A pergunta que sempre nos fazem nos encontros em que falamos sobre afeto, sobre amor, é: onde ele nasce? E Freud ousou estabelecer um parâmetro. Foi muito criticado, ainda o é até hoje, mas nós vemos na clínica psicanalítica que isso faz todo sentido. Lembro a todos que a psicanálise se sustenta não nos modelos teóricos, mas na prática clínica. O sustentáculo teórico, o cabedal teórico da psicanálise, ele nasce da clínica, ele não nasce num laboratório, como outras ciências. É da observação de centenas de pacientes e milhares de pacientes, em alguns casos, que ele elabora o seu modelo teórico. E o que é que ele entendeu? Ele entendeu, aí eu estou falando do final do século XIX, precisamente por volta de 1875. Ele entendeu que as pessoas que o procuravam, de alguma forma, quando falavam do seu estado amoroso, elas se encolhiam, elas repetiam situações que são peculiares na infância. Aí surge a formulação teórica que é válida até hoje em psicanálise. A frase eu vou ler para vocês, a terceira frase da minha tela, que é: a criança que mama no seio materno é o modelo de toda relação amorosa. O que significa isso? Significa que o paraíso é a mãe. O paraíso é a barriga da mãe. Tanto que a primeira experiência traumática de todos nós
é a saída desse paraíso. Obviamente que estamos falando de uma gravidez psicologicamente saudável. Se eu tenho uma mãe que vai consumir drogas, uma mãe que consome muito álcool, uma mãe que tem um quadro emocional patológico, nós já vamos ter uma criança que vai nascer com experiências traumáticas exponencializadas. Estamos falando, em tese, de uma gravidez tranquila e de uma relação amorosa. O que nós temos visto hoje, eu aproveito para destacar, porque tenho recebido mensagens cada vez maiores sobre as chamadas mães narcísicas. São mães que não conseguem estabelecer uma relação amorosa saudável com os seus filhos. Isso gera problemas imensos para os seus filhos. Gera neuroses que são manifestadas modernamente, principalmente como depressão e ansiedade. Então, voltando ao modelo original, o que é que todos nós buscamos? Buscamos reconstruir essa relação. Quando nós falamos do seio, eu não estou falando apenas da mama, eu estou falando de um elemento simbólico, aquela relação com a mãe. É claro que o seio é parte desta relação simbólica, né? Por exemplo, crianças que foram criadas desde o início, desde a primeira infância, em instituições, elas costumam ter alguma dificuldade no desenvolvimento dessa afetividade. Por quê? Porque não houve aquela referência inicial do seio materno. Agora, quando falamos de seio materno, hoje, modernamente, quando vemos outras composições de família, não significa necessariamente que seja uma mulher. Claro que eu não vou me estender aqui, porque não é objeto intrínseco do nosso encontro. Mas a base é quem assume essa função. Pensando numa família tradicional, uma família hoje estereotipada homem e mulher, o modelo vai ser a referência com a primeira experiência materna. Por isso que nós falamos tanto usamos tantas expressões que, se formos analisar à luz da psicanálise, são absurdas, como, por exemplo, alma gêmea, a minha outra metade. Esse desejo inconsciente também está manifestado em expressões que se repetem em todas as culturas, em todos os povos. Eu quero alguém que me complete, que me complemente. Ora, se eu preciso de alguém para me complementar, eu me sinto incompleto. E isto essencialmente, uma percepção inconsciente. Por que nós dizemos isso? Então, voltando à ideia inicial do modelo, se eu busco alguém, se eu busco uma relação que vai reproduzir aquela relação amorosa lá atrás, de cara eu já começo com um problema. Que tipo de relação eu quero estabelecer com esse objeto do meu amor? Por exemplo, nas terapias de casal, frequentemente, talvez seja o mais comum, nós vermos o marido, a mulher, os dois cônjuges referirem um ao outro usando expressões típicas da relação materna, como pai, filho, o marido que chama a mulher de filha, a esposa que chama o marido de filho. Ali nós estamos vendo como um achado arqueológico desta manifestação do inconsciente, buscando aquela relação perdida. O que aconteceu quando aquela mulher, aquele homem, escolheu o seu objeto de amor? Ele estava tentando restabelecer aquela felicidade perdida. É por isso que, quando nós temos casais em turbulência que buscam uma terapia de casal e que se entende isso através de uma psicanálise bem feita, frequentemente famílias deixam de ser destruídas.
porque avança-se, supera-se o desejo de encontrar aquele seio e eu passo a buscar outros objetivos no meu objeto de amor. Um outro aspecto muito importante que nós temos visto nas últimas décadas, e chama atenção que é uma tendência emocional, é um pré-requisito, segundo Freud, para que o ser humano leve adiante a sua caminhada rumo a um amadurecimento emocional, é a separação dos pais. É quando o indivíduo se acha pronto para sair da casa dos pais e seguir o seu caminho. Como isso vem acontecendo cada vez mais tardiamente, nós somos forçados a entender que isso não está se dando por acaso. Em que eu me baseio para afirmar isso? Cada vez mais nós estamos vendo cidadãos que são os chamados adultescentes. Eles têm cabeça ele tem corpos de adultos, mas a mente de adolescentes. Isto é extremamente tóxico para uma relação amorosa dentro de um casal. Já que o meu tempo está acabando, eu vou responder uma pergunta de uma pessoa que me enviou, quando eu divulguei o evento. Ela falou: qual é a diferença de amor e paixão? Do ponto de vista psicanalítico, quando nós temos um caso de paixão, e eu lembro que paixão deriva do grego pathos, que significa dor. Quando nós temos uma situação de paixão, literalmente nós temos uma situação de dor, uma situação patológica. Quando eu ouço alguém dizer assim: minha vida está muito monótona, eu estou precisando de uma paixão, é como se dissesse: a vida está muito chata, eu gostaria de ter um câncer no fígado para mudar um pouco, gostaria de, enfim, ter uma dor forte para me sacudir desse marasmo. E como é que nós definiríamos esse estado patológico, esse estado de paixão? A ideia é: toda vez que alguém supervaloriza o seu objeto de amor e se autodeprecia, replicando um quadro que lembra a depressão, porque na depressão o sujeito passa a não se valorizar. É comum nós ouvirmos no consultório o depressivo falar: é como se eu não existisse, eu sinto um vazio. Lembra vocês que as duas doenças emocionais que mais causam dor no planeta são a depressão e a ansiedade. A depressão é a doença que mais incapacita seres humanos no planeta, é a número 1 em todo o planeta. Então, para eu fechar, por que eu estou falando sobre depressão? Porque o estado de paixão ele vai remeter ao estado depressivo. E por que me remete ao estado depressivo? A força do meu afeto é tão grande, eu canalizo tanto a energia para o outro que falta energia para mim mesmo. Então, quando alguém me diz: eu estou apaixonado, eu tenho vontade de chorar, mas, obviamente, que eu não posso fazê-lo. Paixão não tem a ver com amor, paixão tem a ver com dor. E, para fechar, lembro que o estado amoroso ele sempre redunda em ambivalências. Onde há uma condição de amor, haverá flutuação emocional. E é preciso que os casais tenham um mínimo de amadurecimento emocional, o que é cada vez mais difícil vermos nos consultórios, para que sobrevivam e aproveitem o lado bom e o lado mais difícil. Obrigado a todos por me ouvirem. Espero ter conseguido, na minha verborragia, colocar um pouco de luz nesse tema tão complexo. Obrigado por me ouvirem. Obrigada, doutor Lenilson. O IBDFAN se sente honrado com a sua participação. Muito obrigado. Graças a Deus que a psicanálise, hoje em dia, pode auxiliar o direito, né? Pode aprimorar os nossos estudos dentro também dos estudos da psicanálise. Muito obrigada, doutor Lenilson.
pela sua participação. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui seu e-mail para que, se alguém quisesse passar alguma pergunta para o senhor ou fazer, né, algum contato, o senhor pode deixar Rapidamente, seu contato. eu vou fazer 3 convites. Eu escrevi o Saúde Emocional do Professor, que pretende ser uma série. Meu editor me encomendou que o 2º volume seja Saúde Emocional do Advogado. Nós fizemos um evento na OAB de São Gonçalo falando sobre a saúde emocional do advogado no Dia do Advogado há alguns anos. Então, eu lanço a proposta de fazermos um encontro para falar sobre esse tema. Segundo, perdão, eu convido a todos para fazerem um teste de ansiedade, o teste de depressão, no meu portal, que é o www.lenilsonferreira.com. Repito, www.lenilsonferreira.com. Não tem BR, é .com. Tudo junto, né? É tudo junto. Tudo junto. O que você vai ver lá? Existe um teste chamado teste de ansiedade, existe um teste chamado teste de depressão. Ele vai elaborar um diagnóstico? Óbvio que não. Ele vai gerar alguns dados que podem ou não virar uma informação. Esses testes foram desenvolvidos num centro de pesquisa nos Estados Unidos. O objetivo é conscientizar, porque o ansioso ele tende a achar que ele não tem uma questão. O depressivo, muito, muito pior. E, finalmente, se você quiser me enviar alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, contato@lenilsonferreira.com. contato@lenilsonferreira.com. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar nesse encontro. Nós que agradecemos, doutor Lenilson. Muito obrigada. Gratidão. Forte abraço. Forte abraço para o senhor também. Agora eu gostaria de chamar a doutora Aline Poubel, minha vice-presidente, para anunciar a segunda palestrante. Olá, boa noite a todos. É um prazer tê-los conosco nesse 3º Fórum do Iberefone Niterói. Eu tenho o prazer de apresentar a doutora Ângela Gimenez, que está mais uma vez aqui conosco, nos abrilhantando com todo o seu saber. E eu vou falar o currículo da doutora Ângela Gimenez aqui, que ela nos disponibilizou. Doutora Ângela Gimenez é juíza titular da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, professora universitária, coordenadora do projeto Revisitando o Direito das Famílias em Mato Grosso, fundadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos, foi expositora da audiência pública com o tema Aplicação da Lei da Guarda Compartilhada, realizada no STJ em 22 de outubro de 2015. Com a palavra, doutora Ângela. Boa noite a todas, a todos e a todes. É com muita alegria que encontro queridos e queridas amigas, estar aqui novamente com todos e todas de Niterói, sem dúvida nenhuma, é uma honra, é mais do que uma honra, é alimento para a minha existência. Sei que o nosso tempo é pequeno, quero abraçar todo mundo que ama aí em Niterói, todos aqueles e aquelas que estejam nos ouvindo, na pessoa da presidente, doutora Tânia, da vice-presidente, doutora Aline, todas as outras pessoas que estivemos no primeiro encontro. Foi uma honra que eu pude estar no primeiro encontro, e esse já é o 3º, apesar da pandemia, apesar das dificuldades. Antes de iniciar, eu sei que podemos ter pessoas que estejam nos assistindo e que tenham dificuldade visual ou deficiência visual. Eu quero dizer, antes de começar, que eu sou uma mulher cisgênero, sou branca, meu cabelo é castanho, estou com uma blusa cor de madeira e atrás de mim tem uma estante na cor bege. O meu tema eu, junto com a equipe, escolhi esse tema, junto com a doutora Tânia, e é os filhos do afeto. E nós colocamos esse nome na minha participação até para causar uma certa instigação, dizer quais são os filhos do afeto.
E foi uma maravilha ter ouvido o querido Dr. Lenilson, nosso psicanalista, que falou sobre amor, sobre afeto, porque depois de ouvi-lo, acho que falar sobre os filhos do afeto é, sem dúvida nenhuma, a gente ter que falar sobre todos os filhos e filhas, porque a gente tem uma tendência a achar que o filho do afeto é o filho da socioafetividade, ou o filho da adoção, a filha da adoção. Mas todos os filhos precisam ser olhados e respeitados sob a ótica do afeto, a ótica do amor, a ótica do cuidado. A doutora Tânia, no início, fez muito, assim, muito brilhantemente essa referência sobre a mudança no direito das famílias acerca da filiação. E não só acerca da filiação, acerca das relações intrafamiliares. E ela nos lembrou que nós tínhamos uma legislação, uma principiologia, uma interpretação anterior à Constituição de 88, que via as pessoas, as famílias e os filhos apenas como uma continuidade, né, das gerações, uma continuidade humana, ou então ainda, e também, né, não ou então, e também sob o aspecto econômico. Com a Constituição de 88, quando a gente já vai vendo logo no artigo 1º, no inciso 3, que a doutora Tânia citou, o artigo da dignidade humana, a partir dessa expressa ordem, essa expressa convocação da Constituição da República, nós vamos ver derivar, sobretudo no direito das famílias e das sucessões, derivar outros princípios, que são o da afetividade, o do pleno cuidado, o da solidariedade familiar, que a própria Constituição traz expressamente e que depois nós vamos ver novas normativas falando sobre isso. Queria dizer rapidamente que quando nós falamos em afeto, especificamente no direito das famílias, é claro que nós queremos cada vez mais trazer esse cunho psicanalítico que o ilustre palestrante que me antecedeu nos trouxe, mas lembrar que o mínimo esperado nas relações de filiação em matéria de afeto, o mínimo, o patamar mínimo é igualar afeto a cuidado. Porque muitas vezes as pessoas dizem, como é que a justiça obriga as pessoas a amar? E quando as pessoas perguntam isso, elas fazem imaginando que nós estejamos falando desse sentimento subjetivo que o doutor também nos ensinou no início dessa noite. Para a justiça, claro que se a gente tiver a plenitude da relação filial calcada no afeto, nós vamos ter várias questões que vão edificar a personalidade desses filhos, trazendo autoconfiança, acolhimento, sendo de fato a família um espaço propulsor das aptidões e que possa levar cada ser humano, cada integrante da família ao seu projeto mais genuíno de felicidade. Então, nós falamos os filhos do afeto, dizendo sobre todos os filhos, mas me cabe hoje lembrar sobre os filhos que advêm da socioafetividade. A socioafetividade é uma modalidade de filiação que não vem da filiação biológica, da filiação natural. Ela está nessa modalidade da filiação afetiva. Eu diria que a filiação socioafetiva, ela nos lembra muito do que vem a ser a filiação por adoção. Mas, legalmente, nós temos requisitos diferentes. Acho que o doutor Felipe também vai falar, os colegas que vão me suceder provavelmente passem também sobre o aspecto da adoção e, infelizmente, não conseguiria aprofundar tão detalhadamente essas diferenças. Mas uma coisa importante é a gente perceber que nós não temos legislação específica sobre a filiação socioafetiva. Nós tivemos a regulamentação do reconhecimento espontâneo
da filiação socioafetiva logo em 2017, mais precisamente em 14 de novembro de 2017, através do Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos a emissão do provimento 63. Essa é a grande referência legal, é a grande referência normativa quando a gente vai tratar judicialmente ou extrajudicialmente do reconhecimento espontâneo da filiação socioafetiva. Esse provimento, que saiu em 2017, ele sofreu uma modificação em 2019, especialmente com relação aos seus requisitos. Como nós não podemos detalhar todo o provimento 63, ambos são do CNJ, o 63 e o 83, que vem alterar o provimento que trata da filiação socioafetiva, nós vimos que alguns requisitos são necessários. Primeiro, para se fazer o reconhecimento espontâneo, sem que tenha que haver uma ação judicial, aquele reconhecimento que basta o pretendente a paternidade ou a pretendente à maternidade, ela quer fazer esse reconhecimento, então é possível fazer isso diretamente junto ao oficial de registro das pessoas naturais? Né? O oficial registrador ele pode simplesmente, pela vontade, fazer esse reconhecimento? No início, em 2017, como o artigo 10 dizia que era possível fazer o reconhecimento de qualquer pessoa, nós tivemos, eu mesma tive experiências aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, sobre esse reconhecimento de filiação, sem que houvessem todos os requisitos de hoje. Então, rapidamente, lembrando dos requisitos. Primeiro, as crianças não podem ser reconhecidas diretamente no oficial registral, não pode ser reconhecida diretamente no cartório extrajudicial. As crianças são os seres humanos nascidos e até os seus 12 anos. Até os seus 12 anos, toda a filiação socioafetiva precisa de um processo judicial. Dos 12 anos, dos 12 anos aos 18 anos, o ser humano pode ser reconhecido, pode ter a filiação e a paternidade e a maternidade socioafetiva reconhecida diretamente no cartório extrajudicial, que é muito mais breve, que é muito mais econômico, que é muito mais simples, de fácil acessibilidade. No entanto, para que isso seja feito, a partir dos 12 anos e até os 18, há uma exigência agora, introduzida em 2019, de que haja autorização expressa do pai e da mãe biológicos, ou pelo menos do genitor que conste no registro de nascimento, porque a gente sabe que uma grande parte das crianças e dos adolescentes brasileiros ainda não contam com o registro paterno em suas certidões, no seu registro filial. Então, havendo essa concordância dos genitores biológicos e sendo adolescente, sendo menores de 18 anos, o genitor biológico deverá ir pessoalmente ao cartório extrajudicial para fazer o preenchimento desse requerimento juntamente com esse pai ou essa mãe socioafetiva, essa pretendente, esse pretendente, e ele vai expressamente dizer que concorda. Além disso, nós tivemos uma limitação feita pelo provimento 83 do CNJ, que reafirmou que não é permitido que hajam mais do que 2 registros paternos e 2 registros maternos. Esse é o limite estabelecido pelo CNJ, então, é possível o registro da mãe biológica e um registro de uma mãe socioafetiva. E a mesma coisa com o pai biológico e o pai socioafetivo. É possível, mas
eles não podem, o número não pode ultrapassar de 2, somente 2 mães e 2 pais. Esse provimento 63, de 2017, ele tratou também, eu assim sugeriria muito que todos e todas que nos ouvem nessa noite tão valorosa, que fizessem uma leitura do provimento com as alterações, porque ele é autoexplicativo, é muito simples. Nele, a gente vai encontrar os requisitos, vamos encontrar o procedimento a ser adotado e vamos encontrar também a abrangência de normas que ele tratou, como, por exemplo, não é o nosso tema de hoje, mas as fertilizações in vitro, porque, igualmente, nós não temos uma legislação, além da normatização feita pelo Conselho de Medicina, nós só temos, do ponto de vista jurídico, essa norma, o provimento 63 de 2017, emitida pelo CNJ. Bem, então, relembrando como requisitos, para que isso seja feito no cartório extrajudicial, nós vamos precisar que o filho ou a filha seja maior de 12 anos, se maior de 12 anos e menor de 18, há necessidade da presença dos genitores biológicos. Se maiores de 18 anos, essa autorização, essa aquiescência, ela é dispensada, basta que o pretendente e a pretendente queiram e que o filho ou a filha maior de 18 anos também assim deseje. No entanto, quando nós vamos fazer esse reconhecimento no cartório extrajudicial, antigamente não se exigia que se fizesse uma grande investigação sobre a existência ou não de um vínculo paterno-filial e materno-filial. Basicamente, no início, em 2017, bastava a declaração expressa das pessoas que queriam fazer esse reconhecimento. E acho que, quando isso começa em 2017, houve uma grande, vamos dizer, numericamente, havia assim, um grande número de padrastos e madrastas que desejavam fazer o reconhecimento socioafetivo de seus enteados. E, por isso, acho que nesse primeiro momento, não houve essa exigência do CNJ de que houvesse, mesmo na esfera extrajudicial, uma comprovação de uma exteriorização de relação de pai e filho e mãe e filha. Hoje, o registrador, o oficial registrador, ele vai fazer uma verificação. Mesmo, eu sei que parece diferente, e é diferente, porque a gente está acostumado a pensar em indícios e provas na esfera judicial. Na esfera judicial, eu não estou falando tanto, porque estamos num grupo que já tem uma vivência na esfera judicial e sabe que nada pode ser declarado na esfera judicial sem os devidos cuidados probatórios, sem a possibilidade de defesa e de todas essas questões que o processo civil exige, que o direito civil exige, direito constitucional e todo o arcabouço jurídico que sustenta a questão da filiação. Mas, no cartório extrajudicial, a partir do artigo 10, porque assim, o provimento 83 de 2019, ele adicionou um subartigo. Nós tínhamos o artigo 10 e agora nós temos o artigo 10A, que vai dizer sobre esses requisitos. No artigo 14, nós vamos ver o provimento orientando, disciplinando como esse registrador vai buscar essa exteriorização do vínculo paterno-filial e materno-filial. Então, são provas que não são muito conhecidas, por exemplo, fotografias, por exemplo, se há uma relação de conjugalidade ou de união estável entre o pretendente e a mãe ou o pai biológicos da criança, se a criança é dependente no imposto de renda, economicamente, ou se há uma vinculação de plano de saúde, ou se existem fotografias. E, claro, as declarações
que também nos são bastante familiares no processo judicial, só que as declarações na esfera extrajudicial, elas exigem que seja com firma reconhecida por exigência do provimento do CNJ. Uma outra questão que vai obrigar que essa filiação seja feita no campo judicial e não no campo extrajudicial é a hipótese de ser necessário ou ser desejado o reconhecimento de mais do que 2 ascendentes ao mesmo tempo. Por exemplo, busca-se o reconhecimento socioafetivo pelo padrasto e pela madrasta concomitantemente. Nesses casos, o CNJ entendeu que só seria possível se feito de forma judicial. Quando há mais do que 2 ascendentes, de forma concomitante, há necessidade, então, que a gente faça isso sob o auspício da justiça brasileira. Bem, nós tivemos também nesse provimento uma uniformização do registro civil, do registro de nascimento, da certidão de casamento e também da certidão de óbito. Na certidão de nascimento e na certidão de casamento, nós vimos a modificação que também já abarcou a possibilidade reconhecida, ainda que não legalmente, mas reconhecida também por um esforço do CNJ, das relações homoafetivas, não é? Então, essa alteração nas certidões que são expedidas aboliu aquela nominação pai e mãe, para que haja possibilidade de igualdade entre as famílias que são heteroafetivas e as famílias homoafetivas, trazendo também uma uniformização quanto a isso. É bem importante que a gente fale um pouco, e agora já encerrando, que meu tempo já está se esgotando, mas dizer que as consequências dessa filiação socioafetiva, elas são as mesmas consequências da filiação biológica. Então, esse pai e essa mãe, que se constituem como pais e mães através de um procedimento extrajudicial ou judicial calcado na socioafetividade, terá, primeiro, a irrenunciabilidade, quer dizer, não se poderá depois buscar abre aspas, a desfiliação. Ela é irrevogável, a menos, claro, não posso falar aqui tão aprofundadamente, a menos que haja vício de vontade. Mas, se não houver vício de vontade, ela é irrevogável. E há também as consequências patrimoniais e afetivas que esse vínculo traz, como qualquer filiação. Assim como na filiação biológica, os pais vão permitir que esses filhos advindos da socioafetividade sejam também os seus herdeiros. E só para completar, e já indo para agradecer essa ilustre oportunidade e essa alegria imensa de estar com todos, é bom que a gente lembre que as questões hereditárias, elas vão ser realmente para os 4 genitores, se houverem 2 filiações maternais e 2 filiações paternais, sendo uma biológica e a outra socioafetiva. Eu espero ter podido incentivar a todos e a todas a buscarem não apenas o aprofundamento do que hoje a gente tem disciplinado, mas que a gente, enquanto coletivo, busque que a legislação seja prontamente, o quanto antes, enunciada, e que a gente possa levar para as famílias, hoje, que vivem situações de filiação socioafetiva na informalidade, levar essa possibilidade, que muito me orgulha de perceber que é uma abertura dada através da magistratura, pelo CNJ, né, através das forças judiciais, eu digo magistratura, mas, na verdade, das forças judiciais, com esse esforço
maravilhoso que vem da advocacia, porque sem as teses dos advogados, nada podem fazer os juízes, não é verdade? E que a gente possa ajudar a dar garantias, proteção, acolhimento para essas pessoas que desejam ter filhos que vêm do afeto, sem ter vínculo biológico, e que essas garantias possam chegar à população de todas as camadas sociais. Eu agradeço muitíssimo, eu peço desculpas por não poder ficar até o final, eu sei que vou perder brilhantes falas, mas vou assistir depois, deixo o Instagram, como já foi colocado aqui no chat, é Ângela Gimenez com 2 Es, para nós continuarmos o diálogo. Receberei as perguntas e também as inquietações para nos ajudar a pensar, e também porque sei que a partir dessa vivência coletiva, amorosa, afetiva, científica, nós vamos poder melhorar o nosso trabalho, e eu, principalmente, poder melhorar o meu, com o exemplo e com o apoio de todos e todas que estão conosco. Muito obrigada, um beijo enorme. Eu amo Niterói, eu amo Rio de Janeiro, MT e RJ abraçados afetivamente. Olha, sou irmã sócia afetiva de um montão de gente que eu estou vendo aqui na Com certeza. Ô mãe, ô mãe! Muito obrigada, doutora Ângela. Muito obrigada que veio mais uma vez a brilhantar aqui a nossa palestra com o seu saber, como os seus ensinamentos são importantes para o nosso aprimoramento enquanto advogado. E muito obrigada mesmo, gratidão pela sua palestra, gratidão pelo seu carinho pelo nosso IBDFAN Niterói. E, se Deus quiser, já já nós estaremos juntas de novo. Posso deixar seu e-mail aqui para quem quiser mandar? Posso, depois eu vou digitar ali. Tá obrigada, bom? querida. Muito obrigada. Um beijo, fica com Deus. Doutora, agora nós vamos apresentar nosso terceiro palestrante, doutor Felipe, e quem vai apresentá-lo é a doutora Cristiane Barbosa, que também é membro do nosso IBDFAN Niterói. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês nessa noite de tanto aprendizado, tão rico. E, nesse momento, eu gostaria de apresentar a todos vocês, eu acredito que a maioria já, inclusive, conheça, o nosso querido advogado, amigo. Eu costumo dizer que ele é o oráculo da adoção, porque ele é um expert assim, de ponta, especialista em direito das crianças, adolescentes e famílias do IEB, do MPRJ, presidente do Movimento Nacional da Adoção, presidente da Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, a AMAR, presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente do IBDFAN do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Direito da Criança, Adolescente e Adoção da OAB Niterói, vice-presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB RJ Seccional, professor da pós-graduação do IERB do MPRJ, associado ao IBDFAN, membro da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAN, advogado do Quintal de Ana, que é um grupo de apoio à adoção, muito conhecido no Rio de Janeiro, membro fundador do IBDFAN Núcleo de Niterói, membro consultivo da CDDCA, do Conselho Federal da OAB, conselheiro do Observatório Nacional da Adoção do MPRJ. Todas essas atividades, o nosso querido Felipe Fernandes está em exercício, e agora vai um prazer enorme para todos nós podermos ouvir esse expert e oráculo da adoção. Felipe, por favor. Imagina, Cris, muito obrigado pelas suas palavras. Essas presidências todas que a Cristiane falou, só são pela doutora Cristiane, querida também, só são possíveis por pessoas como ela e como as outras pessoas que colaboram nesses diversos universos de institutos que a gente acaba assumindo por conta acho que da vocação, né, de querer trabalhar com isso, trabalhar especialmente, no meu caso, com a adoção, que sou um filho de grupo de apoio à adoção desde antes de me formar, né, já trabalho no grupo de apoio à adoção aqui de Niterói
agora do Rio também, Quintal de Ana, agora do estado todo, inclusive, nós firmamos um convênio. Então, a gente agradece muito tudo isso, mas acho que eu prefiro me apresentar como um cara de Niterói, vascaíno, que tem 2 filhas, e gosto de trabalhar com a adoção. Mais do que ser advogado, gosto de trabalhar com a adoção. Queria também saudar toda a mesa, né? O doutor Marcelo, o doutor Lenilson, a doutora Ângela Gimenez, doutora Tânia, muito obrigado pela oportunidade que me dá de estar aqui falando para os nossos colegas, com os nossos colegas, né? Isso é muito feliz, é muito bom ter essa oportunidade aqui de ser porta-voz um pouco aqui, se bem que a senhora já deu show no início da nossa palestra, mas contribuir em alguma coisa aqui com a matéria que a gente tem mais familiaridade, né? E, enfim, saúdo a todos e saúdo ao público que está aí nos assistindo e que vai nos assistir depois nas reprises que vão ficar... Reprise é coisa de velho, né? Acabei de entregar a minha idade, mas vai ficar gravado no YouTube, então as pessoas vão poder ver. Não vai ser bem uma reprise, porque não vai ter rebobinação. Não vai rebobinar a fita para entregar no videocassete. Aí eu já mostrei minha idade completamente. Acabou a cara de menino que eu fiz a barba hoje, aí eu dou uma enganada. Mas, enfim, felicidade estar aqui. Vamos ao debate, vamos ao assunto, vamos à conversa. A primeira coisa que me veio à cabeça, eu ia falar, meu tema aqui é filiação, afetividade e afinidade, né? Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi com a doutora Ângela falando, assim, não tem como não ser um pouco tocado pela fala dela, assim como a doutora Lenilson também, mas a doutora Ângela, por ser uma matéria tão afeta ao direito específico da adoção, a filiação socioafetiva, né? Eu tenho uma especial... como é que eu vou dizer, atenção ao tema da filiação socioafetiva, né, desse reconhecimento socioafetivo, pelos 2 provimentos lá do CNJ, né, do 17 e do de 19, o 83 e o 63 e o 93, porque eu acho, e aí eu deixo só, assim, a gente vai poder debater, eu acho, mas eu deixo aqui uma questão, que, assim, lá no artigo 22 da Constituição, no inciso 1, diz que é competência privativa da União legislar sobre matéria civil, né? E quando a gente vai pensar que o CNJ, por um provimento ou por uma resolução, enfim, o CNJ faz um monte de tipo de pronunciamento, né? Ele legislou, ele mudou a regra do jogo de como se fazer uma ligação entre pais e filhos. Eu entendo que há aí um início de rompimento constitucional. Mas isso aqui é só um pensamento que eu tive quando eu vi no primeiro provimento, obviamente, de 63, e lógico que eu não vou falar isso e ficar quieto aqui sem deixar a senhora, doutora Ângela, falar alguma coisa, porque às vezes ela quer aduzir, né, eventualmente alguma fala sobre esse meu comentário. Tem interesse, doutora Ângela? Fica à vontade. Então, me ouvem? Eu não estou conseguindo... Ah, sim. Vai ser muito rápido, querido, porque eu quero te ouvir, estou aqui ansiosa. Eu acho que, sim, vamos dizer, se a gente for falar sobre a questão formal, não é? Nós vamos estar diante de, abre aspas, uma inconstitucionalidade. No entanto, como eu sei que existem pessoas que acham que é um ativismo judicial, que nós estamos usurpando poderes, né, do poder legislativo e aí o CNJ está disciplinando. No entanto, acho que o fundamento material dessa normativa, eu acho que está estritamente ligado à defesa dos direitos humanos, ao direito à dignidade, à efetivação dos direitos da essência humana, e aí, quando vem um valor nesse grau, com essa nobreza, que é o valor da existência, né, do direito da pessoa poder ser íntegra, no estrito termo, essa integralidade, né, eu entendo que a gente
pela falta de um legislador, principalmente em tempos bastante sombrios, onde o ser humano tem sido colocado realmente para um ponto inferior, eu entendo que a nobreza, eu sei que é um risco, porque é tanto para o bem como para o mal, se a gente abre essa exceção, mas eu acho que só se sustentou, Felipe, porque está falando de filhos, e também só se sustentou porque reconheceu os grupos minoritários, que são as famílias homoafetivas. Quero debater isso com você, pena que eu não quero tomar seu tempo. Sem dúvida, Vamos combinar. É um tema, obrigado pelo seu recorte, é bom ouvir, né? É bom trocar, porque esse tipo de recorte nos faz evoluir no pensamento e, enfim, eu ainda estou ligado um pouco à questão do Código de Menores, da época minorista, né, da doutrina da situação irregular, e com a Constituição de 88, a doutrina da proteção integral. Então, entendo que a adoção ou mesmo a filiação socioafetiva tem melhor lugar quando se tratada dentro do Poder Judiciário. Me parece que os cartórios, né, tendo em vista o provimento, dá essa possibilidade, o 63 de forma aberta, né, e o 83 a partir dos 12 anos, que para mim é um pouco mais palatável, não estão preparados para receber esse tipo de demanda, não tem equipe técnica, né, enfim. Mas aí a gente vai ter que entrar no debate, que é muito interessante, não é a finalidade aqui da palestra, mas assim, é algo para a gente conversar sem dúvida. Doutora Ângela, eu agradeço a sua contribuição, tá bom? Bom, então, hoje o que eu vou falar, na verdade, a gente vai falar aqui sobre a filiação e a filiação por adoção ou a filiação pela biologia, e na hora que a gente estava conversando sobre o tema, conversei com a Tânia, conversei com a Cristiane, né? Estou chamando pelo nome aqui, peço desculpa, todo mundo é doutor aqui, enfim, mas são minhas amigas do cotidiano, e a gente conversando sobre, vamos repetir o nome, né? Em relação ao tema mesmo, filiação, porque a doutora Ângela falou sobre os filhos, e a gente decidiu não colocar adoção para mim, colocar filiação, porque essa decisão foi uma decisão colegiada e pensada, com a Marisol também, né, a nossa querida companheira, nesse sentido de falar sobre afinidade, afetividade e filiação, né? A afinidade e a afetividade estão previstas lá no ECA, no 50.13, artigo 50, parágrafo 13, inciso 1, 2 e 3, especialmente no inciso 2 e 3, né, e fala especialmente, né, da questão da afetividade, da afinidade, para as exceções à habilitação para adoção, que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas o que eu queria começar é falar assim, a parentalidade, né, essa filiação pela parentalidade, ela traz diversos direitos e deveres, né? Eles são decorrentes, inicialmente, do registro, né? A criança nasce viva, é registrada, e então, a partir daí, se cria o que a gente chama atualmente de poder familiar, o antigo pátrio poder, né? Que vem lá do direito romano, do pátria familias, né? E veio para cá como o pátrio poder, e a gente, atualmente, conversando, acho que com meus colegas, especialmente de BDFAM, já falamos muito mais em responsabilidade parental, né? Eu acho que o futuro dessa expressão não será mais a gente chamar de poder familiar, será da responsabilidade parental. E essa evolução no entendimento, ela serve tanto para a minha vertente de trabalho e estudo, que é a adoção, quanto para a questão da filiação biológica, né? Eu trabalho mais com adoção, pais adotivos, pessoas que se habilitam e querem adotar. E, a partir desse poder familiar, o que se cria, né? O que se cria deveres e poderes, né? Esses deveres, eles são elencados lá no 1634 do Código Civil, né? São vários deveres e poderes ali colocados, e também, se quiser olhar no próprio artigo 227 da Constituição, a gente tem ali, mas ali fala de forma mais aberta, considerando que a gente ali está falando dos deveres da família, da sociedade, do Estado. O poder familiar não, ele é mais
voltado apenas para o pai e para a mãe, né? Para quem dá a vida àquela criança ou aquela pessoa que adota uma criança, né? Seja, e essa vida, vejam bem, pode ser uma vida que foi dada pela biologia através da medicina ou através do sexo, né? Porque você pode reproduzir de forma pelo sexo, né? Tomara que tenha sido bom, inclusive. Segundo, pela medicina, e nesse caso pela inseminação ou pela fertilização in vitro, e depois pela adoção, né? E agora pela filiação socioafetiva também, né? Por que não dizer? Então, são formas da gente constituir o poder familiar, até extrajudicialmente, né? Eventualmente para uma criança de mais de 12 anos. Nesse caso, não mais criança, pela nossa legislação, mas pela Convenção de Direito da Criança e do Adolescente de 89, a gente pode continuar chamando de criança. Eu prefiro assim, inclusive, né, de 0 a 18 crianças, 0 a 18 incompletos, mas pelo ECA a gente chama de adolescente a partir dos 12. Então, nesse momento, esses direitos de orientar, né, esse direito, dever, né, poder-dever de orientar, ele tem um condão de muitos prazeres, de muitas coisas interessantes, de muitas coisas que geram o afeto e o amor, né? Você vai passar para o seu filho os seus valores, né? As coisas mais importantes que você tem na sua vida, né? Sua religião, seu time de futebol, no meu caso isso é importante, né? Para muitos isso pode ser irrelevante, mas outros valores, sua vontade de trabalhar, né? Sua ética, enfim, isso tudo é passado, e isso advém do afeto, do carinho, do amor, né? Advém do poder familiar. Agora, o poder familiar é exercido com responsabilidade, né? Porque a pessoa que não tem afetividade e afinidade, ela não exerce esse poder familiar que a gente está falando aqui. E esse poder familiar ele é consubstanciado anteriormente exatamente pela certidão de nascimento, que é feita logo na maternidade. Agora, no Rio, pelo menos, tem acontecido muito isso, né? Em muitos lugares está acontecendo, né? A gente sabe de outros estados. Perdão, tive que falar com o Vasco aqui rapidamente, né? Voltei. Então, essa possibilidade da gente ter essa vinculação inicial já na maternidade, muitas vezes essas mães e pais não têm potencial, não estou falando em querer, não, em vontade, não é questão volutiva, mas a pessoa não consegue exercer a parentalidade. Não consegue exercer esse pátrio poder, que virou poder familiar, que agora eu estou querendo chamar aqui de responsabilidade parental, porque a pessoa, ou eventualmente pode ser até volutivo, não quer fazer uma entrega voluntária em adoção, isso é possível, sem nenhuma discriminação a essa pessoa, apesar de ainda haver a discriminação social, né? Isso é inevitável, mas pelo menos já tem isso previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente para acontecer de forma legal. E, além disso, essa pessoa pode entregar, mas ela pode não ter essa vocação em si, né? A gente fala na psicologia, o Lenilton vai me bater aqui, eu não sou psicólogo, né? Eles falam na psicologia em mito do amor materno, né? Que é aquele mito de que toda mãe ama a criança de forma absoluta a partir do que ela sai do seu ventre. Isso não é verdade. Isso não acontece com todas as pessoas, nem todas as mulheres. E aí eu estou falando das mulheres porque elas têm essa possibilidade, né? Os homens ainda não têm. Já há até casos no mundo, acho que tem 2 homens que já pariram, deram um jeito lá de colocar a criança e pariram, mas em geral, a gente ainda não tem essa possibilidade real de homens parirem. Então, a mulher ainda tem esse munus, né? Que pode ser considerado um ônus ou um bônus, né? Tem suas maravilhas. Eu sou pai de uma segunda filha quase recém-nascida aqui com 1 mês, que está aqui na outra sala, vejo tanto a parte boa que minha mulher passou e tanto a parte difícil, né, de todo o desenvolvimento da criança dentro de si, né, muito interessante viver e é tão interessante quanto é difícil, porque mulher grávida também
É difícil para o marido que quer, sem nenhum machismo, falando apenas das questões do atendimento à grávida, né? Você tem que estar ali disposto a fazer vontade, né? E isso é delicioso. Estou brincando aqui, obviamente, com esse enfrentamento entre mulher e homem necessário nesse momento, mas isso é delicioso, isso é muito gostoso. Comprar sorvete de cajá com paçoca às 3 da manhã sempre vai ser bacana, sempre vai ser legal, além de inusitado. Você vai tirar uma foto e vai mandar para os seus amigos, né? Olha como é ser pai, né? Como e ser pai aí, eu gostaria de falar de um conceito, né? Para não estourar meu tempo, daqui a pouco eu acabo falando demais, mas de falar daquele conceito de Louis Schettini, que vem de François Dolto, na França, mas que Louis Schettini é teólogo, psicólogo, autor, ele é mais? Ele é mais um monte de coisa, mas, enfim, ele é escritor, né? E o mais legal do Schettini é que ele tem muito livro, então a gente pode beber. Eu gosto muito de um livro chamado As Dores da Adoção. Quem não leu, todos os livros do Schettini vale a pena, né? O Dr. Luiz Schettini Filho, o nome dele é Luiz Schettini Filho, para quem quiser anotar aí. Ele diz assim que toda pessoa, para ser filho, ela tem que ter sido gerada biologicamente. A gente ainda não tem a clonagem humana como um instrumento de reprodução, portanto, só temos a forma biológica, seja essa que eu falei. Você pode ser pelo sexo, pode ser pela medicina, mas aí dá uma pessoa, né? E aí e todo ser que é gerado biologicamente, toda pessoa, para ela ser filha, ela tem que ser adotada. Então a gente tem que pensar assim: é necessário um caminho biológico adotivo para que efetivamente haja para a criança a noção de que ela é filha, e para que o pai e a mãe, ou a mãe e a mãe, ou o pai e o pai, ou a mãe solteira, ou o pai solteiro, que pode ter tudo, temos essas possibilidades agora, até mais do que isso, com a filiação socioafetiva e as multiparentalidades, e ter 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai, enfim, essas possibilidades estão cada vez mais alargadas, mas o importante é a gente entender, né, que há uma necessária, primeiro, relação sexual, ou pela medicina, ou pela intervenção médica, para que aquela criança nasça, né? E em nascendo, ela é uma pessoa. Agora, para ela ser filha, criada, potente, ela precisa ser adotada por alguém. Ela precisa querer, alguém tem que querer ser seu pai, sua mãe, seu pai, mãe, etc. Eu já falei toda a fauna possível aqui. Então, essas pessoas têm que querer cuidar dessa criança. E o cuidar dessa criança nada mais é, se a gente apertar no nosso universo de trabalho, pelo menos no meu universo de trabalho, é o que é exatamente a adoção. É você querer ser pai, querer ser mãe, mesmo não podendo gerar. Isso não importa. A sua filiação será de primeira categoria, de um jeito ou de outro, porque você está disposto a doar afeto, a doar amor. E, mais importante ainda, você está disposto a receber afeto e receber amor. E essa via de mão dupla faz pais, faz mães, faz a paternidade, a maternidade e a filiação. As pessoas sem essa possibilidade, que não viveram essa relação de afeto, de afinidade, de afetividade, elas, infelizmente, elas tiveram um período de vida, especialmente a gente pode citar aí, agora a gente tem até o marco legal da primeira infância, 13.557, né? Elas não tiveram um período peculiar de desenvolvimento, que é absolutamente necessário, e todos os cientistas estão aí para provar, né, quem estuda a primeira infância, que a coisa mais importante nos seus primeiros 72 meses é ter carinho e ter amor. Não é aprender matemática, balé, futebol, enfim, ir para o Kumon, né? Nada disso. É afeto e amor. Se a gente consegue dar afeto e amor para os nossos filhos, se a gente consegue dar afeto e amor para quem a gente cria
E aí o cria não estou pensando no filho de criação, não. Estou pensando no cara que é pai do filho da irmã, porque a irmã é maluca e está drogadita, esse irmão se torna pai pela volutividade dele. Eu quero ser pai. E aí, a partir disso, ele dá amor e recebe amor dessa criança. E essa criança vai poder desenvolver todas as suas potencialidades. Porque se ela tiver negado esse condimento de afeto e amor, muito dificilmente ela se desenvolverá. Então, o afeto, a afinidade, a afetividade, ela é tão necessária, é um requisito para o melhor desenvolvimento cerebral, inclusive. Felipe, dá licença, o tempo já está acabando. Já está acabando? Nossa! Bom, Rápido demais. Agora eu vou começar para outra metade. Brincadeira. Estou indo para o final, vamos falar só de uma questão que eu acho que é importante para a gente finalizar, sobre a questão do afeto, né? Do afeto falado e do afeto cuidado. A gente diferenciar uma coisa da outra, porque o afeto falado, o que é? Né? O afeto falado ele é apenas uma falácia, né? É apenas uma... você diz, por exemplo, para aquela namorada que que o sujeito, não vou dar o meu exemplo, mas uma pessoa que namora uma outra pessoa, pode ser namorado ou namorado, tanto faz, vou ficar aqui no exemplo cartesiano, mas que ele fala assim, eu te amo, mas não vai encontrar. Eu te amo, mas não vai lá ficar com a pessoa. Eu te amo, mas não leva no cinema. Eu te amo, mas não passeia, mas não compra presente. Não que o presente seja o fato, mas eu digo acarinhar a pessoa. Isso não é um afeto real. E não ser... E o afeto, ele tem que se transformar para se tornar real, ele tem que ser expulso do coração, como diz Nando Reis na sua canção, né? Ele fala, se você guarda o amor dentro de você, o amor em pedra sem virar carinho. Isso é a letra do Nando Reis. Não lembro qual é a música. Mas ele fala isso. Não adianta guardar o amor. O amor tem que ser expulso. O amor tem que ser envolvido, tem que ser colocado para as pessoas. E nesse amor, você precisa, nessa hora, fazer do seu dia a dia, do seu cotidiano, um tempo para passar com a pessoa, seja para o namorado, seja para com a criança. A gente está aqui mais nesse aspecto, né, falando da criança e da paternidade, da filiação, do afeto, da afinidade. Então, nós precisamos que a pessoa que crie um filho, que queira criar um filho de verdade, que ele dê esse amor para a criança, passe tempo para com a criança, porque se não passar tempo e se ficar... Por exemplo, a gente tem os casos muitos casos de mães que são afastadas por conta de medidas protetivas dos seus filhos, e aí elas não vão visitar. Mas quando vão visitar, sabe o que elas fazem? Elas ficam no celular e não dão atenção àquela criança. Então a gente entra naquela questão que é importante a gente falar, que eu falo para fechar, Tânia, para não ficar apertado para ninguém, na questão que é outra questão falaciosa, biologista, adotofóbica, que é a vitimização da pobreza, sabe? Porque a gente fica falando assim, só os pobres no Brasil que largam seus filhos. Isso tem a ver com a pobreza. Não tem nada a ver com a pobreza. Isso é uma mentira. Isso, na verdade, é uma hipocrisia de gente biologista que é contra a adoção, que é contra o afeto e o amor. Porque se as pessoas fossem ver, por exemplo, essas mães que vão visitar eventualmente o filho porque se sentem socialmente obrigadas, elas não vão porque querem, e que não dão amor, essas pessoas elas não estão estabelecendo o vínculo de afinidade e afetividade que é tão necessário para que essa criança se torne filho, para ela virar mãe. Então, assim, tem gente biologista e adotofóbica que fala que o problema é a pobreza, mas não entende que a maioria, 99% dos pobres do Brasil, eles cuidam dos seus filhos com maior amor e carinho e decência. Né? 1% que não cuida, tá claro que não vamos tapar a peneira. Quando a gente tem mais pobreza, mais miséria, é mais possível da pessoa não conseguir criar afeto porque ela não recebeu afeto. Isso pode virar uma bola de neve, né? Uma reação em cadeia. Eu não tive afeto, não dou afeto para o meu filho, que não dá afeto para o meu neto, que não dá para o bisneto, e ninguém aprende a amar. Então é necessário que
a gente tenha vislumbre essa situação, para a gente não cair na esparrela que muitas vezes a gente vê, especialmente, eu não gosto de falar mal, mas assim, da Defensoria Pública. Minha mãe é defensora pública, meu avô é defensor público, o sangue verde corre em minhas veias, né? Mas, nesse ponto, entendo que, na questão da criança e adolescente, há uma defesa demasiada nessa justificativa da vitimização da pobreza, que diz que é um bis in idem tirar uma criança de uma família que não a ama porque ela é pobre e porque você está revitimizando essa criança. Então, que haja afeto, que haja amor, que quando esses condimentos existam, que a criança fique com qualquer família que seja, pobre, rica, classe média, enfim, não importa. Mas quando não houver, que se desligue essa criança dessa família de origem, dessa família que só doou gente, né? Dessa família genética, para que a criança fique com uma família que passou primeiro por um curso, depois por uma avaliação, se habilitou, entrou no Sistema Nacional de Adoção. É verdade. E agora quer adotar. Enfim, eu fico por aqui, senão eu vou falar demais e vou ultrapassar o tempo do Marcelo. Eu não quero que você isso. se empolga com essas questões também da adoção, que está muito vinculada ao seu assunto, né? Afinal de contas, pai não é aquele que põe no mundo, mas é aquele que cria e que dá principalmente o afeto e o carinho que aquela criança necessita, né? E de pensar que quem começou com essa... né, a primeira pessoa que colocou, que elaborou um texto foi João Batista Vilela, né, que foi a primeira possibilidade que foi pensada sobre o reconhecimento do vínculo do afeto, de um texto escrito por João Batista Vilela, que se chama Desbiologização da Paternidade. E foi aí que deu essa possibilidade, desde lá de 1979, e hoje aqui nós estamos vivendo essa realidade, né, da socioafetividade, de dizer que pai não é aquele que põe no mundo. E hoje em dia nós vemos até uma coisa muito bonita, né? Tem muitos pais que compreendem, né, que já não tem mais aquele vínculo com a mãe, não é mais casado, mas ele compreende a identidade do padrasto como principal também na criação do seu filho. É a evolução do direito. Esse texto é excelente. Agora, a adoção existe desde que o mundo é mundo, é igual a homossexualidade. Existe desde que o mundo é mundo. Entrou no primeiro ordenamento jurídico escrito, que foi o Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo. Mas somente agora que a gente está, mas somente agora que está materializado, graças a Deus, graças ao CNJ, graças a Deus. Felipe, muito obrigada, muito obrigada, você é sempre muito empenhado nas suas causas, principalmente nas causas da adoção. Obrigada pela sua excelente palestra, nosso amigo, nosso irmãozinho Bedermano. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, gratidão pela palestra. Agora eu vou chamar a doutora Marisol, que vem aqui apresentar o nosso palestrante, nosso quarto palestrante. Boa noite a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui assistindo essa palestra, participando. Fiquei muito feliz aqui assistindo, porque a gente aprende muito dos nossos colegas palestrantes. Bom, eu vou apresentar o Dr. Marcelo, que inclusive já fez parte também do grupo de palestrantes de um outro evento nosso, do IBDFAN Núcleo Niterói. Ele vai falar sobre multiafetos, uma realidade a enfrentar, ou seja, ele vai só complementar, só colocar a cerejinha do bolo aí do que foi a palestra do Dr. Lenilson, da doutora Ângela e do Dr. Felipe. Dr. Marcelo Santoro de Almeida, advogado, mestre e doutor em Direito Constitucional pela UNESA, professor de Direito de Família e Sucessões do curso de graduação da Universidade Mackenzie Rio e do curso de pós-graduação da PUC Rio e da FESUDEPERJ, professor do curso de extensão de Direito de Família da EMERGE, autor de diversos artigos. Doutor Marcelo, um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Por gentileza, pode iniciar a palestra. Está com o microfone fechado, doutor Marcelo. Bom, desativei de novo. Eu tinha apertado e não foi. Bom, então, boa noite a todos.
É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu me sinto em casa no IBDFAN Niterói, agradeço ao convite do IBDFAN, no nome da pessoa da doutora Tânia, agradeço a doutora Marisol pelas gentis palavras. Agora, doutora Tânia, eu tenho uma reclamação a fazer, se me permite. Me colocar para falar, depois do doutor Felipe, da doutora Ângela e do doutor Lenilson, é uma crueldade comigo. Eu me sinto pequenininho. Minha vontade era doar o meu tempo para que eles pudessem continuar ensinando e ficar aqui só como uma esponja, pegando todo esse aprendizado, essa dedicação. Sabe, tivemos aqui 3 aulas. E 3 aulas. Eu vou tentar aqui trazer uma visão multidisciplinar, que é importante, até a gente começar com o doutor Lenilson, na questão dos múltiplos afetos que nos assolam. Para começar, eu queria convidá-los para que vocês, e me permite chamar de vocês, estamos aqui entre irmãos, para que vocês se dispam. E, doutor Felipe, eu estou falando na linguagem figurada, né, para evitar aquele problema que foi passado, mas para que se dispam dos seus preconceitos, né? E o que me chama a atenção que o preconceito, um conceito prévio sobre alguma coisa, né, em geral com caráter para denegrir o outro, né, para colocar o outro para baixo, esse preconceito ele só é visto como preconceito quando a própria pessoa se percebe vítima desse preconceito, o que é uma questão interessante, porque, por exemplo, se eu chego para um preto para falar de racismo, ele vai saber me explicar exatamente o que é racismo. Se eu chego para falar com um bandista para falar de preconceitos contra a religião, ele vai saber me explicar como ele é vítima desse preconceito. Mas se eu chego para a sociedade e falo que nós somos machistas, a gente não vai conseguir externar todo o machismo existente na sociedade ainda hoje. Por que isso? Porque na visão de quem é vítima do machismo, e todos somos, mas na visão da maior vítima do machismo, que é a mulher, o machismo representa só, inicialmente, ela estar afastada do mercado de trabalho, ela não ter voz em casa, ela ser vítima da violência doméstica, agora ela ser vítima da violência patrimonial e psicológica. Então, percebam como a própria vítima consegue ir vendo aos poucos todo o sofrimento que passou ao longo da vida. Ela não sabe explicar, por exemplo, que ela é vítima do machismo, como o doutor Felipe disse, quando ela não se vê como mãe. Se eu perguntar numa sala para 100 mulheres que são mães, se elas deixariam um filho ficar com o pai, se ela achasse que o filho estaria melhor cuidado com o pai, ela não deixaria, mesmo que assim considerasse. Porque o machismo arraigado na sociedade é tão grande, tão forte, que ela não consegue abrir mão daquele papel que lhe foi imposto pela sociedade, pela família e por ela própria. Vocês já perceberam, quando vocês entram numa loja, e o doutor Felipe, agora com 2 filhos pequenos, eu já passei dessa fase, entra numa loja de brinquedo para comprar brinquedo para os filhos? Já perceberam qual é o destino do brinquedo e a cor do brinquedo? Por que a mulher só pode brincar de ferro de passar, xicrinha para beber café, sabe, aquele chá da tarde, trocar fralda de boneca, varrer o chão, a vassoura? E por que menino, os brinquedos são de violência? Futebol, o menino pode tudo, na verdade, desde que não seja brincar de boneca, porque se brincar de boneca vai ser gay. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E eu quero exatamente que a gente se dispa desses preconceitos todos, para fazer aqui uma breve viagem, e eu tenho que ser breve, para tratar do assunto de múltiplos afetos. Eu comecei a falar de múltiplos afetos em 2011, já vão 10 anos. E a grande alegria de falar sobre isso há tanto tempo é que, no início, eu me sentia carregando essa bandeira sozinho. E hoje já tem várias pessoas carregando essa bandeira ao meu lado. No início, eu fui vítima de todo tipo de preconceito que vocês possam imaginar, porque existe um preconceito comum na sociedade, que é achar que o indivíduo só fala aquilo que ele defende. Ele só defende aquilo que ele é. Então, se eu defendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é porque eu sou homoafetivo.
se eu defendo a possibilidade da pessoa ter múltiplos afetos, é porque eu quero viver assim. E aqui está inserido o machismo. Porque quando eu falo em múltiplos afetos, eu já falei bastante sobre isso, quem mais me ataca, adivinha quem é, doutor Felipe? São as mulheres. Porque as mulheres têm aquela idealização de múltiplos afetos que vai ser um homem com várias mulheres. Percebam o machismo que está arraigado por trás disso. Na verdade, quando eu falo em múltiplos afetos, eu estou liberando a mulher de toda a carga que ela carrega de servir como escrava do homem. E por que escrava? Me permito aqui fazer uma brevíssima digressão histórica, porque para a gente chegar até onde a gente chegou hoje, com o direito, a gente tem que buscar como é que foi lá atrás e de onde nasceu isso. Se eu perguntar aqui para todas as mulheres por que houve a alteração dos tipos de família na evolução histórica da família, vindo lá da família consanguínea, dos grupos primatas, em que todos eram responsáveis por todos, para chegar até a última família, que é a família monogâmica, e perguntassem por que motivo nós somos monogâmicos, certamente a resposta seria algo Walt Disneyano, vinculado à paixão, ao amor, ao afeto. E, na verdade, não tem nada disso. Nós somos monogâmicos porque temos patrimônio. E qual a importância do patrimônio? Quando o homem começou a amealhar patrimônio, e lembrem que a origem da palavra família é escravos domésticos, quer dizer, a mulher, dentro daquele pater famílias que o Felipe trouxe, a mulher era escrava do homem. Ela vivia sob a eterna dependência do homem. A partir do momento que esse homem começou a amealhar patrimônio e dizer esse grupo é meu, a ele interessou saber quem seria o filho dele. E para saber quem seria o filho dele, a mulher deveria lhe ser fiel. Então percebam que ao longo da história, essa questão de fidelidade sempre foi feminina. Ao homem sempre foi tudo permitido. Então, quando eu falo de poliafeto, múltiplos afetos, quando eu falo de famílias plurais, eu falo exatamente da liberdade da mulher de poder viver aquilo que o homem sempre viveu. E é difícil que as pessoas compreendam isso. É difícil que as pessoas compreendam que, na verdade, quando a gente pensa na monogamia hoje, a gente pensa naquela visão monogâmica da Igreja Católica que nos foi imposta. E quando a gente vai buscar por que a Igreja Católica impõe essa visão monogâmica, você vai achar, não, é porque Deus quer assim. Minhas queridas, a Igreja Católica impõe isso porque, no ano 18 a.C., Alex Júlia impôs aos romanos o casamento, impôs à mulher a obrigatoriedade de ter filho. Porque, quando havia a paz romana, eles precisavam manter o domínio. E Otávio achava que só poderia manter o domínio se conseguisse controlar a população. É óbvio que isso não deu certo, né? Que houve grandes revoltas, porque aquilo que nunca foi controlado passou a ser controlado pelo Estado. É óbvio que isso seguiu assim durante séculos, até que houve a conversão do Império Romano ao catolicismo no século IV. E lá no século IV teve um concílio, que é a reunião de grandes pensadores da Igreja Católica, chamada Concílio de Nicéia, aí, que trouxe os grandes dogmas, que até hoje a gente segue sem saber, né? Os 4 evangelhos, por exemplo, foram escolhidos dentre vários exatamente nesse concílio, né? A imposição da monogamia não surgiu aqui, mas esse concílio transformou em direito canônico tudo aquilo que era direito romano. Porque a gente sabe que, ao longo de todo o medievo, a única legislação que se tinha eram legislações estatais esparsas e o direito canônico, que era imposto à sociedade. Quem controlava, quem decidia tudo era o imperador ou o rei. Eu estou falando do Ocidente, né? O Oriente era outra realidade. E aí, a Igreja Católica seguiu tentando controlar o casamento, não controlou no início, eram só contratos, né? Ela só fazia a união entre as pessoas. Quando vocês veem uma série ou um filme do século XII, século XIII, né? Os noivos entrando na igreja, né? O padre benzendo, pessoas ali assistindo, isso é lenda.
Isso não aconteceu nesse período. A Igreja Católica só veio a realizar o casamento dentro de suas próprias portas no século XVI. Quando? Com o Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento? O Concílio de Trento foi quando a Igreja Católica começou a perder fiéis na Europa, em razão do protestantismo, e aí falou, não posso mais perder fiéis, vamos criar aqui o casamento como sacramento e vamos controlar esse casamento. Mas por que ele está falando brevemente, aqui tem que ser muito breve, dessa evolução histórica? Porque a Igreja e o Estado foram umbilicalmente ligados ao longo de toda a nossa história. Esse rompimento só aconteceu no século XVIII. E o que houve no século XVIII que trouxe esse rompimento da Igreja com o Estado? Foi a Revolução Francesa. Aquele quadro, né, clássico de Napoleão se autocoroando, ali ele estava mostrando, não tem mais igreja aqui. O poder agora pertence ao Estado. Isso é tão simbólico. Por que simbólico? Porque, a partir dali, o Estado passou a ser o grande controlador das vidas. Não mais a Igreja. Se eu perguntar para vocês por que os proclamas têm um prazo de 15 dias, vocês seguem isso, mas não sabem me dizer. Porque ninguém falta 2 missas seguidas, isso tem origem no direito canônico. Por que 15 dias? Por que não 13, 16, 20, 7? Exatamente por conta disso. Porque tinha que ser o prazo das pessoas irem ao domingo na igreja. E aí? Bom, nesse período houve um rompimento entre igreja e Estado. O Estado avocou para si aquela responsabilidade da igreja, controlar o nascimento através do batismo, controlar a morte, que só podia ser enterrado em terras tidas como religiosas, controlou o casamento, que eram os contratos que uniam as famílias abastadas, porque a família pobre não casava, vivia em união estável, casamento era um ato de rico, e assim nós viemos com essa família patriarcal até os dias atuais. Houve um rompimento com essa família patriarcal. Houve um rompimento com essa família patriarcal muito recentemente. Né? Quando houve esse rompimento? Na década de 60, com a sociedade, as mulheres buscando seu espaço, começando a buscar o seu espaço, com a sociedade demonstrando um interesse em mudar aquela realidade daquela família, e eu costumo botar uma imagem no slide de um pai centralizador com um bigodão, né, cobrindo a boca da mãe e o olho da filha mais velha, né, e os meninos cobrindo, 2 filhos que são mini-pais, cobrindo o ouvido da filha mais nova, que não podia ouvir as coisas que eram ditas na sociedade. Meus queridos, é engraçado quando a gente fala isso, parece outro mundo. Eu fui criado numa família assim. Eu fui criado numa família em que eu tinha que pedir autorização para falar na mesa. Eu fui criado numa família em que o meu pai pediu para o pai da minha noiva a mão dela em casamento. Eu não penso nem em fazer isso com a minha filha, mas percebam como essa família patriarcal, isso é recente. Percebam como o homem que tudo pode é recente. Percebam como essa imposição é recente. Mas onde é que você vê isso na lei, né? Essa presença do patriarca? Gente, está em todo lado. O artigo 1515, revogado há 2 anos, é uma imposição do patriarcado. E o que diz o artigo 1520? Bom, se você deflorou a minha filha, se minha filha ficou grávida e você casar com ela, não existe limitação de idade para esse casamento. Esse artigo foi revogado há 2 anos, em 2019, né, como forma de proteção às nossas crianças. Como eu vejo esse patriarcalismo, e é importante porque a decisão do Supremo recente traz esse artigo. Artigo 1566 do Código Civil, inciso 1º, é dever de ambos os cônjuges fidelidade. Meus queridos, não tem nada pior
do que a lei falar se você deve ou não ser fiel ao seu cônjuge ou companheiro. Eu, como sou um sujeito romântico, né, Felipe? Você me conhece? Eu cheguei em casa outro dia e falei para minha mulher: meu amor, eu só lhe sou fiel porque a lei obriga. Ela não gostou muito, mas, sim. Meus queridos, imaginem qual é a lógica da lei obrigar a fidelidade. E o que acontece se a minha mulher não me for fiel? O Ministério Público tem legitimidade para propor ação de divórcio? É óbvio que não tem. A fidelidade é algo que tem que ser tratada entre muros. A fidelidade é algo que tem que ser tratada entre os cônjuges e companheiros. A fidelidade não é algo que tem que ser imposta pelo Estado. Por que o Estado tem que ter ingerência na nossa vida privada? E por que eu falo assim e digo isso para vocês, dessa ingerência do Estado na vida privada? Porque eu queria chamar a atenção, e o doutor Felipe é craque no assunto, já foi dito hoje, né, do tema de repercussão geral 622, se não me falha a memória, que fala da multiparentalidade. E no voto do ministro Fux ali, ele traz alguns paradigmas para a gente. O primeiro, sobre o princípio da dignidade humana. O segundo, o princípio da felicidade. E a terceira questão, que é super importante: a felicidade humana não fica distrita a noções de família que são impostas pelo Estado. É assim que se encontra a ementa desse voto. O voto é longo, a ementa é longa. Eu recomendo que vocês leiam para vocês perceberem onde é que eu quero chegar. Bom, por que o Estado tem que ter ingerência se as pessoas são felizes, sendo 2, 3, 4 ou 5? Por que as relações têm que ser bipolares? Em dezembro, o Supremo terminou a votação do tema, se não me falha a memória, 509. Quem quiser depois me manda um direct pelo Instagram, estou certo falar assim? E aí eu consigo responder e dar a cópia do acórdão, que reconheceu a impossibilidade de famílias plurimas. Na minha defesa de tese, que o tema é exatamente a questão dos múltiplos afetos, do doutorado, que foi agora em março, um dos examinadores perguntou: mas, Marcelo, você não acha que esse julgamento desse recurso extraordinário no Supremo derrubou por tese a tua tese dos múltiplos afetos? E aí eu respondi: não. Mas por que não? Porque a mulher passou 100 anos para ver reconhecida uma união estável que não fosse o casamento. E digo a mulher porque o homem sempre ficou com todos os direitos. Quem foi ao judiciário e recorreu, e lutou, e brigou, e etc., foi a mulher, sobre os mais diversos argumentos. E a gente está aqui há quanto tempo falando de múltiplos afetos? Há 10 anos, 15 anos, talvez? Né? E já tivemos 5 votos no Supremo. O julgamento que reconheceu a inexistência desses múltiplos afetos foi por 6-5. E o que é mais importante, lembra o voto lá do ministro Fux, que reconheceu que o Estado não deve ter ingerência, que a autonomia privada há de ter prevalência, que o importante é o indivíduo ser reconhecido? O ministro Fux, como presidente do Supremo, utilizando a sua posição política e não jurídica, foi o 6º voto a entender pela inexistência de possibilidade de famílias simultâneas. Então, ele que lá atrás reconheceu pelas possibilidades de outras formas de família, aqui disse que não. E qual o argumento? O argumento é 2 argumentos. Um, o dever de fidelidade. E 2, a existência de um princípio da monogamia. Aqui caberia a gente fazer uma discussão, doutora Helenita, sobre se monogamia é um princípio ou se monogamia é um valor. Se é imposto a monogamia ou se é um valor e só é imposto àquele que quer viver de forma monogâmica. Eu tenho o direito
de querer impor ao outro a minha visão religiosa ou a minha visão de família. Eu tenho esse direito de falar, não, eu não quero viver múltiplos amores, múltiplos afetos, mas eu também não quero que ninguém viva. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo. Quando a gente não discute a possibilidade do outro ser feliz como quiser, a gente está querendo impor. O que nós estamos fazendo é impondo ao outro a nossa visão. E o direito não se presta a isso, ou não deveria se prestar a isso. E quando o doutor Felipe falou do CNJ, que o CNJ no Brasil legisla, isso é algo que a gente tem que gritar, porque esta não é a função constitucional do CNJ. Num desses arroubos, numa dessas invasões, numa dessas exacerbações de sua vontade, o CNJ proibiu que fossem realizadas escrituras públicas, reconhecimento às relações plurais. Meu tempo já acabou, é só para concluir, me permita. Agora, a incongruência, doutora Cristiane, é que eu não posso ir no cartório fazer uma escritura reconhecendo o múltiplo afeto, porque o CNJ me proíbe, sobre o frágil argumento de que a sociedade precisa discutir. Concordo, a sociedade precisa discutir. Mas se eu impeço a escritura, eu impeço a discussão. E o que me parece mais esdrúxulo, se eu quiser ir no cartório hoje para fazer uma escritura dizendo que eu vi um disco voador descer na praia de Ipanema, eu posso, afinal, a escritura é declaratória. Posso declarar o que eu quiser. A única coisa que eu não posso declarar é que eu vivo uma relação com mais de uma pessoa e que eu quero que essa relação seja reconhecida como uma entidade familiar. Então, meus caros, eu acho que é preciso que a gente repense a nossa função como profissionais que atuam com direito, como profissionais que atuam com famílias. Deixemos de lado os nossos pré-conceitos e passamos a aceitar o outro como o outro é. E passamos a permitir que o outro viva como quer e que exerça os seus afetos e os seus amores como lhe aprouver. Obrigado pela oportunidade, desculpe se exagerei no tempo e boa noite. Obrigado. Obrigada, doutor. Muito obrigada, doutor Marcelo Santoro, por mais uma vez estar aqui abrilhantando o nosso IBDFAN Niterói com a sua palestra, nos trazendo essa reflexão sobre essa realidade, né, que são os multiafetos. Isso acontece muito. Eu trabalhava aqui, eu era professora e assim de uma comunidade carente e existia isso. Então, claramente, a pessoa morava numa casa, 3 casas depois a outra família, e elas conviviam de forma natural, mas, é como o senhor falou aí, vai colocar isso no papel, o Estado não aceita, e sofre todo mundo, né? Isso daí, bom, quem sabe um dia, né, assim como a socioafetividade hoje tem o seu papel importante na sociedade, né, dentro do direito, quem sabe um dia vamos torcer para que isso aconteça, né? Que seja regularizada essa questão dos multiafetos. Muito obrigada, doutor Marcelo Santoro, mais uma vez, e vamos agora, Daniel, por favor, não sei, Daniel ou Marisol, nossa pequena notável, vamos fazer o sorteio do livro da doutora Lenita Pacheco. Marisol? Doutor Daniel ou Marisol? Doutor Daniel. Já está sorteado, doutora Tânia. Já foi? Tem nomes aí. Ah, desculpa, eu não tinha visto. Estava só falando. Então, foram sorteados Helena e Bruno Pimenta. Helena e Bruno Pimenta, depois, entra em contato. Lenita, pode passar seu e-mail? Olha, duartelenita@gmail.com. Duarte, espera aí que eu botei tudo no maiúsculo. Duartelenita@gmail.com.
Por favor, Helena e Bruno Pimenta, entrem em contato com a doutora Lenita para ela poder repassar o livro. Deixa eu mostrar os livros, quais são, né? Vamos ver, Helena, porque são dois. Um é Angústia das Crianças diante dos Desenlaces Parentais, né? Estamos falando de afeto, então é uma coletânea de artigos, né? Tanto apresentados em congressos de direito e de psicanálise, mostrando, né, exatamente como as crianças e os adolescentes se sentem, né, quando estão envolvidos, né, nessas situações aí de preconceitos, né, Marcelo, também, né, nessas questões de adoção, doutor Felipe, nas questões amorosas, nas questões, como citou a Ângela, e todas as questões, como citou também o doutor Lenildo. Então, temos aqui, né, esse livro que vai ficar, então, que eu tinha falado inicialmente, são dois livros diferentes, né? Helena, Helena e Bruno Pimenta. Helena e Bruno Pimenta. E o Bruno será da mediação na alienação parental, quer dizer, a criança diante a psicanálise com criança no judiciário, tá? Tratam de questões, né, bem atuais, está bem atualizado, então é um prazer. Eu quero agradecer também todos os meus queridos palestrantes, meus queridos ibidermandos e todos aqui presentes, né, que nós estamos aprendendo muito, né? Sempre essa participação conjunta aqui, acho que é sabe, algo que nos afeta muito o coração, né? Nos dá muita alegria, né? Um debate enriquecedor. De fazer parte, né, desse grupo e de todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, doutora Tânia. Obrigada, doutora. Minha irmãzinha bedermana, doutora Lenita Pacheco, né, psicanalista, é a junção, né, é a interlocução entre psicanálise e direito, e ela abrilhanta também com seus debates aqui, ela precursora dessa também questão sobre alienação parental, né? Desde muito tempo escrevendo sobre isso. Desde o início, né? Adorei as palestras e vão me acrescentar muito na minha atualização dos livros, viu? Agradeço a todos também. Bom, todos meus amigos aqui de Niterói também. Obrigada a todos os palestrantes. E nós chegamos ao final do nosso terceiro Fórum do Direito de Família. E agradeço com carinho, o carinho de todos os palestrantes, o carinho dos convidados, né, que ficaram aqui até esse momento, aqui juntinho com a gente. E o IBDFAN agora vai entregar virtualmente a moção de participação de todos os palestrantes aqui. Eu vou ler a moção e depois o IBDFAN vai enviar para o endereço de vocês, tá? A moção. Então, é conferida ao doutor Lenilson Ferreira, à doutora Ângela Gimenez, ao doutor Felipe Fernandes e ao doutor Marcelo Santoro por sua brilhante participação no terceiro Fórum de Família de 2021, Afetividade no âmbito familiar e jurídico. Mais uma vez, o IBDFAN Núcleo Niterói agradece todo o carinho, a colaboração de todos, principalmente dos participantes, que mais uma vez, que nem o doutor Marcelo Santoro, que já é a segunda vez que ele está aqui com a gente, abrilhantando o nosso evento, demonstrando esse conhecimento que foi lá nos tempos idos, né, lá no período histórico do início desse direito de família. Muito obrigada. Bom, nós procuramos aqui, com a nossa palestra, refletirmos acerca da afetividade e sua importância no mundo jurídico. A afetividade influenciando o agir da atual família brasileira. E que seja o amor, a afetividade, o principal motivo das nossas vidas, da nossa existência. O IBDFAN Núcleo Niterói emana vibrações amorosas para todos vocês. Tchau, até a próxima. Gratidão por todos, pela presença de todos. Muito obrigada, muito obrigada.